A palavra filosofia, etimologicamente significa amor, ou amante do saber, né? É uma palavra que foi criada pelo filósofo grego Pitágoras e ele compara o Pitágoras, naquela época, né, dos Jogos Olímpicos, a condição do filósofo a partir de 3 classes que ele vê de forma distinta durante os Jogos. Aqueles que iam para comerciar, né, vender seus produtos, como acontece hoje, né, quando tem um evento assim importante, muita gente vai em busca, né, dessa forma de ganhar um dinheiro, né? Então tinha aqueles que iam vender, existe aqueles que iam competir durante os jogos e buscar fama, claro, né? E uma terceira classe são os juízes, que tem que julgar, tem que analisar, tem que dar o veredito e ver quem realmente foi o vencedor. Eles têm que ser isentos de qualquer tentativa de interesse particular nisso, né? Tem que mostrar o resultado que é e apresentar a verdade. É essa categoria que o Pitágoras chama de aqueles que produzem resultados com as suas visões, né? Que são justamente os juízes que ele compara com os filósofos, com o trabalho dos filósofos. A filosofia, portanto, ela é um pensamento peculiarmente grego, surgido a partir, provavelmente, do século VI a.C. E a questão básica da filosofia é justamente buscar ou tentar apreender, né, a realidade a partir de uma reflexão lógica e racional. Esse primeiro momento da filosofia, a maneira como ela surge, na verdade não foi na Grécia, foi nas colônias gregas da Ásia Menor, numa cidadezinha chamada Mileto, e o primeiro filósofo teria sido Tales, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, né? Aquele que atribuído a ele aquele teorema que na verdade foi do Pitágoras, o teorema de Tales. E a primeira questão que surge é o que é o mundo, o que são essas coisas que estão ao nosso redor, né? E a tentativa de compreender a natureza e a causa das transformações que nela ocorrem. Então, a filosofia um conhecimento peculiar, reflexivo, lógico, né? E que, na verdade, ela busca uma compreensão da nossa realidade ou da realidade do mundo a partir de uma reflexão que leve em consideração a razão, né? Então se destaca aí pelo fato dos gregos terem procurado compreender os fenômenos naturais não como sendo manifestação da vontade dos deuses, mas alguma coisa que a mente humana, pela sua capacidade intelectiva e racional, pode compreender. Aí vocês vão ver que os primeiros filósofos se destacam nesse aspecto, chamados pré-socráticos, né? O Tales foi o primeiro desses filósofos, geralmente é colocado no rol dos primeiros filósofos que buscam um princípio racional, no caso a água, através do qual se possa explicar de maneira lógica a existência e as causas desses fenômenos que ocorrem. Eu acho interessante a gente analisar a filosofia, o papel que ela tem hoje, que é um papel desmistificador. A filosofia surge na Grécia a partir de um certo rompimento com o pensamento mítico, com o pensamento religioso, e apresenta uma nova noção de realidade, né, que entende que o mundo ele apresenta uma racionalidade, uma beleza, uma normatividade, né, e uma lógica que a minha razão pode compreender, né? Então, o meu intelecto ele pode compreender as coisas que ocorrem, dando a elas uma explicação também lógica. Os gregos, na verdade, eles desenvolveram uma maneira peculiar de pensar e criaram as grandes instituições que até hoje estão presentes entre nós, como a literatura, o teatro, né, a filosofia, o direito, a política, a escrita alfabética, o calendário e outras instituições que, na verdade, tiveram um impacto profundo na herança dessa cultura ocidental da qual nós fazemos parte.
essa preocupação da filosofia marca um momento primeiro, né, chamado pré-socrático, ou período cosmológico, onde a preocupação é com o cosmos, é com o mundo, é com as transformações que nele ocorrem. E no segundo momento já a filosofia apresenta uma preocupação com o homem, com a ética, portanto, com a moral, com a política, né, enfim, tudo aquilo que caracteriza a natureza humana. Nesse período chamado período socrático, Sócrates é o grande marco da filosofia, né? Período socrático, ou período antropológico, nós vamos encontrar 3 importantes filósofos: Sócrates, né? Platão, que é o discípulo do Sócrates, e o Aristóteles, que é o discípulo do Platão. Então, as grandes reflexões que surgem nesse período são importantes sobre a política. Por exemplo, Aristóteles, é impossível entender a política hoje sem uma recorrência à obra aristotélica, né? A mesma coisa acontece com a ética, né? É impossível refletir sobre a ética se não buscar suas bases que estão estabelecidas no livro do Aristóteles chamado Ética Nicômaco. Então os gregos, eles imprimiram um significado muito importante à nossa cultura, justamente pela forma de terem desenvolvido essas instituições que há pouco eu citei para vocês. E a filosofia é uma maneira de pensar o mundo, né, a partir dos porquês. A gente sempre diz que a filosofia é a busca dos porquês, né, onde se trabalha com a possibilidade de que isso possa ser explicado de maneira diferente de uma explicação, por exemplo, mítica ou religiosa, onde, de certa forma, a fé predomina e você não tem uma explicitação lógica, né? Ela está muito mais baseada na possibilidade de uma certa revelação, e isso vem caracterizar na própria Grécia, né, esse balizamento que ocorre e que, na verdade, muitos acham que a filosofia ela teve uma influência. O desenvolvimento da razão na Grécia, em todos os seus campos, na política, a gente vai ver isso na própria forma como é que os gregos encontraram uma maneira de poder, né, de manifestação do poder, não somente criando a política, mas criando um procedimento chamado democrático, que deu vez e voz a todos, através do sufrágio, através do uso da palavra na Assembleia Popular ou na Ágora. A mesma coisa vai acontecer com o calendário, a percepção do tempo como alguma coisa humana, que serve para plantio, para colheita, enfim. Na escrita alfabética, né, os gregos não criaram, né, a escrita, mas criaram algo melhor, aperfeiçoaram a escrita, que teve uma influência, claro, do Egito, da Síria, da Suméria e outros países da época, outras nações. Eles aperfeiçoaram, que através de 24 caracteres permitiria escrever qualquer ideia, repassar qualquer ideia. Então, o direito também é uma invenção grega, né, com uma forma de buscar justiça como algo humano, através da reconstituição dos fatos, através de determinados procedimentos que também são extremamente racionais, enfim. E também a medicina, que surgiu a partir do curandeirismo, e existe, portanto, essa tendência, sempre existiu, de dizer que a filosofia ela sofreu uma influência muito grande do Oriente, e teria sido desenvolvida pelos gregos a partir daí, né? Eu deixei um texto e vocês vão ver isso como é importante, essa contribuição, que se diz que teria vindo do Oriente. É um texto da Marilena Chauí, chamado A Filosofia, primeiro capítulo, que eu deixei para vocês aí. E justamente ela mostra que também é exagero. Então, já que Jesus nasceu no Oriente, Moisés nasceu no Oriente, veio no Oriente, nada melhor do que colocar a filosofia como uma base que surgiu também no mundo oriental. Há muito exagero nisso, né? A outra tese é que a filosofia teria surgido como um milagre, o chamado milagre grego, e não tem como explicar. Então foi um milagre, os gregos tinham as melhores condições, eles desenvolveram a filosofia e não tem como explicar isso.
Então vão existir aí muitos teóricos, tem um chamado Jean-Pierre Vernant, importante, estudioso, e que ele vai mostrar que, na verdade, as coisas podem ser explicadas através de um processo que ocorreu na Grécia, e a Grécia, claro, teria sido privilegiada com uma série de acontecimentos históricos e materiais que teriam permitido, portanto, o surgimento da razão ou da filosofia, né? Como eu citei antes, né? As grandes navegações favoreceram, né, por uma forma de desmistificação do mundo, porque os gregos começaram a perceber que nos mares não havia monstros, não haviam sereias, e em outros lugares não haviam aqueles monstros, aqueles ciclopes, eram pessoas como nós. E esse contato com esses povos favoreceu, portanto, o desenvolvimento desse pensamento grego. A escrita alfabética também, o advento da política, né, do procedimento democrático, o surgimento do direito, o surgimento do teatro, enfim, são muitas instituições criadas pelos gregos em um certo período de tempo que até certo ponto muito curto. E aí está um grande, digamos assim, contexto em que é possível, e o Vernant vai atrás dessas explicações e consegue, através de um esforço, tentar mostrar isso, que nada de exagero naquela forma de entender que a filosofia surgiu como alguma coisa extremamente voltada para o Oriente, com uma grande contribuição do Oriente, né? Ou que surgiu de um milagre grego. Foi fruto de um processo, e esse processo pode ser explicado de forma que se possa compreender melhor esse surgimento, né? Então, eu diria que nós somos herdeiros desse pensamento ocidental e ainda continuamos apostando na razão, em última análise, como um fundamento que é característico da maneira de pensar dos gregos. É como diz o Hegel, né, um grande filósofo, os gregos nos trouxeram uma contribuição muito importante no sentido de resolver problemas de caráter prático, e quando nós nos sentimos na necessidade de buscar essas respostas, elas foram dadas pelos gregos e pelas suas grandes instituições.